vocês. A partir de agora, o nosso seminário vai ser gravado, então eu preciso do consentimento de vocês sobre a gravação, tá? E agradecer a participação de todos que estão aqui conosco online nesse momento. Muito obrigada a todos. Hoje nós vamos iniciar aqui nesse momento importante a Semana do Meio Ambiente 2020, Educação Ambiental Codanorte. É com muita alegria que a gente começa a fazer esse nosso trabalho de forma virtual, diferente dos anos anteriores. Tá? Nós estamos aqui com a presença do nosso convidado Pedro Bicalho. Eu sou a Soraya Ottoni, coordenadora do Meio Ambiente da pasta de Educação Ambiental Codanorte, que é o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento ambiental sustentável aqui da nossa região norte. Já estendemos para 60 municípios, hoje também estamos com Vale do Jequitinhonha, nós estamos com a Central Mineira aí também, bem representada por alguns municípios. Agradecer a presença de todos vocês que estão online aí conosco, nesse seminário, mesmo que seja em EAD. Eu queria muito agradecer também a pessoa do Enilson Francisco, nosso secretário executivo, que a mim confiou esse programa, esse evento, e também ao nosso prefeito de Itacambira, Joãozinho, nosso presidente do Codanorte. Vamos começar aí falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho, é o dia que a gente celebra esse dia tão importante. Para isso, a gente acaba promovendo a Semana do Meio Ambiente aí em diversas cidades. Tradicionalmente, o Codanorte faz diversos eventos em muitas cidades, mas nesse momento, em decorrência da pandemia, do Covid-19, a gente está aí respeitando as portarias, a legislação, os decretos municipais e estadual, e aí, respeitando esse isolamento social, a gente está trazendo esse formato virtual, que é o seminário nosso online. Os nossos encontros têm por objetivo buscar trazer informações no atual cenário do meio ambiente, e hoje, de forma muito especial, nós estamos aí com a presença do Pedro Bicalho. Pedro, eu queria, antes de começar com suas considerações, falar um pouquinho do seu currículo, tá? Pedro Bicalho Maia, engenheiro ambiental, sanitarista e de segurança do trabalho, atua desde 2010 na área de saneamento básico, com foco em gerenciamento integrado de resíduos sólidos e urbanos. Em 2012, atuou como engenheiro da FUNASA na capacitação de gestores municipais para a elaboração de planos municipais de saneamento básico. Em 2014 e 2015, como secretário municipal de saúde da cidade de Lagoa dos Patos, e desde 2016 está coordenando aí, e por sinal muito bem coordenado, a engenharia do consórcio do Codanorte, elaborando e executando importantes projetos na gestão de resíduos sólidos urbanos. Pedro, muito obrigada por aceitar esse convite conosco, seja muito bem-vindo. Hoje você está trazendo aí esse programa Norte Sem Lixões e esses UTCs e impactos. Quando você trouxe esse Norte Sem Lixões, eu queria muito saber o que é esses lixões e que impactos são esses. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, né, Soraya, boa tarde, né, para todos que estão nos assistindo, e queria agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje podendo falar um pouco, né, sobre um tema no qual eu sou apaixonado, né, todas aquelas pessoas, né, igual, não diferente de mim, quando trabalham com saneamento básico, a gente acaba apaixonando, desenvolvendo um amor diferenciado por esse trabalho, né, vocês vão entender um pouquinho hoje aqui o porquê. E agradecer, né, ao prefeito de Itacambira, o Joãozinho, presidente do consórcio, e ao Enilson, né, o secretário executivo, por essa missão, né, que eles têm me confiado, né, que é de coordenar esse programa Norte Sem Lixões. Então, Soraya, como você colocou, para a gente entender um pouquinho, né, sobre esse programa que o consórcio, né, o Codanorte, desenvolve, primeiro é importante a gente entender, né, o que são lixões. Né? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é que vai para esses lixões. Então, existem estudos, né, do Ministério do Meio Ambiente, né, dentro da Diretoria de Resíduos Sólidos, que são estudos que são feitos anualmente, que, por média, cada cidadão ele produz
1 quilo de resíduo, 1 quilo de lixo por dia. Né? Então, se a gente pegar, imaginar, né? Imagine aí comigo, uma cidade de 5 mil habitantes, ela produz 5 mil quilos de lixo por dia, né? Cerca de aproximadamente aí 150 mil quilos de lixo por mês. Então, para onde que vai todo esse material? Né? A prefeitura ela faz a coleta desse material porta a porta e o destina para algum lugar. Né? Que lugar é esse? Então, dados, né, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, né, dados de 2019, foi o último estudo, apontam que 41% das cidades brasileiras elas não possuem a destinação final adequada de resíduos sólidos. Né? Então, essas 41% dessas cidades que não destinam adequadamente seu lixo, nós estamos falando aí de 29 milhões de toneladas de lixo por ano. Né? Vocês conseguem imaginar o tamanho do problema? Né? Então, para onde que vai esse material? Né? Dessas 41% dessas cidades? Ele vai para o lixão. Então, o lixão ele é uma forma inadequada de disposição final. Né? Então, qual a característica de um lixão? Ele é a simples descarga. Aquele material ele é levado para uma área onde pode ser que se tenha alguma vala, né, e é feita uma cobertura desse material com terra semanalmente, mensalmente, ou pode ser também, muitos dos locais, a céu aberto. E simplesmente são lançados em algum local fora da área urbana. E esse lixo, né, urbano, esse resíduo urbano depositado dessa forma, ele traz diversos problemas para a saúde pública, né, porque acaba se tornando uma área propícia, né, para a proliferação de vetores de doenças. Então, ali você tem moscas, né, baratas, ratos, cachorro da área urbana que vai lá dentro daquela área, né, e mexer naquele material. Então, você tem ali uma área extremamente propícia para que doenças que estejam ali, né, presentes, utilizem desses bichos para se proliferar, né, para acabar atingindo a população, né, prejudicando a saúde. Além, né, da questão da poluição do solo. Então, o lixo exposto, né, ali sem nenhum sistema de tratamento, ele acaba contaminando o solo e o lençol freático, né, a água subterrânea. E muitas vezes também, quando tem rios perto, acaba também contaminando essa água, né, superficial, né, dos recursos hídricos. Então, os lixões eles são indesejáveis, né? Eles são indesejáveis e já estão aí já com tempo, né? De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vencido para extinguir essa forma arcaica, né? Vamos chamar assim, de destinação final de resíduos. Nossa, eu fiquei bem impressionada aí com esses números que você apresentou para a gente, Pedro. 29 milhões de toneladas é uma coisa monstruosa, é estarrecedor, inclusive. Mas eu queria também conhecer um pouco, Pedro, do que o Codanorte está fazendo para finalizar esses lixões aí na região norte de Minas. Então, Sara, o Codanorte, nós desenvolvemos lá um programa que chama Norte de Minas Sem Lixões. E aí esse programa, como o nome já diz, ele visa, né, a finalização dos lixões, né, a céu aberto, dessa maneira inadequada de dispor os resíduos urbanos. A primeira etapa, nós estamos finalizando ela agora, nesse momento. O que contempla essa primeira etapa? Na região aqui do norte de Minas, nós temos 2 aterros sanitários licenciados. Um é o de Pirapora, do município de Pirapora, que é gerido pelo SAI de Pirapora, que é um aterro de pequeno porte, né, de médio porte, de baixo volume de resíduos. E temos um aterro privado aqui na região de Montes Claros, que é um aterro sanitário de grande porte, né, que está autorizado a receber grande quantidade de lixo, e que hoje recebe o lixo de Montes Claros e de outros municípios.
Então, o programa, nessa primeira etapa, o que ele contempla? Foram traçadas situações para aqueles municípios que estão a uma distância razoável, né, próximas desse aterro sanitário privado, e aí o consórcio ele fez uma licitação, né, para garantir um preço baixo para a disposição final lá no aterro, e fez toda essa política de intermediação, de questão, né, vamos dizer assim, de economia, né, de fazer esse estudo de viabilidade econômica, né, para ver a possibilidade de se aderir ou não, qual que seria a solução mais barata, e no final chegamos nesse cenário, né? Então nós temos hoje, né, no ano de 2019 para agora início de 2020, foram finalizados 12 lixões, né, lixões de 12 cidades do norte de Minas Gerais. Então, 10 dessas cidades, elas levam o resíduo diretamente para a via solo, né, para esse aterro sanitário privado, logo após a coleta. Então, são eles, né, o município de Itacambira, Juramento, Glaucilândia, Guaraciama, Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Botumirim. E aí nós temos 3 municípios que eles já fazem uma solução um pouco diferenciada, porque esses que eu citei, ele coleta e leva todo o material para o aterro. Já o município de Cristália, Joaquim Felício e São João da Lagoa tem uma usina de triagem e compostagem de resíduos. Então, o resíduo urbano é coletado, né, passa por essa triagem, aquilo que é reciclável, né, é separado para poder comercializar, o que é orgânico, né, vai para o pátio de compostagem, e somente o rejeito vem para o aterro sanitário da via solo. Então, esses 3 municípios, eles fazem essa triagem, né, antes de destinar, então destina só aquele material que realmente não tem valor agregado. E nós temos outros 2 municípios, que é o município de Claro dos Poções e de Grão-Mogol, que foram construídos aterros sanitários de pequeno porte. Então, são aterros sanitários licenciados, com todas as técnicas de engenharia, né, para atender um volume pequeno de resíduos que são gerados por esses municípios. E aí, agora, nós estamos partindo, né, para uma segunda etapa. Então, finalizando essa primeira etapa, nós ainda temos, né, como eu falei no início, o aterro sanitário de Pirapora, que agora, já provavelmente semana que vem, já vai começar a receber o resíduo de Jequitaí, de Ibiaí e o de Buritizeiro, né, somando aí junto com os outros que já estão com essa destinação final adequada, 16 lixões. Então, são 16 problemas já finalizados nesses municípios, que são a figura da disposição inadequada dos resíduos sólidos, né, que gera esse problema aí, ambiental nos municípios. E na segunda etapa agora, nós estamos dando início para aqueles municípios que estão a uma distância maior, né, do município, do aterro sanitário privado aqui do município de Montes Claros. Então, são usinas, né, de triagem e compostagem de resíduos que vão ser operadas de forma consorciada, né, por um número maior de municípios, né, juntamente com a área de transbordo daquilo que não tem valor agregado, do rejeito. Então, por exemplo, na semana passada, né, já foi dada uma ordem de serviço para iniciar a obra em Januária. Né? Então, essa usina de triagem e compostagem de resíduos de Januária, ela vai atender o município de Januária, Pedras de Maria da Cruz, Cônego Marinho, Bonito de Minas, Itacarambi e São João das Missões. Então, com isso, vão ser finalizados mais 6 lixões. Né? E juntamente com essa UTC de Januário, tem mais outras 3 também projetadas para funcionar de forma consorciada, né, com o transbordo do rejeito para o aterro sanitário, que vai totalizar aí nessa segunda fase mais 26 lixões que serão finalizados no norte de Minas ainda nesse ano de 2020, né, que vão somar com esses 16 que nós estamos atingindo agora, né, na semana que vem.
Ô Pedro, eu é porque sou leiga, eu não tenho o conhecimento que você enquanto profissional, engenheiro ambiental, e que, por sinal, eu admiro muito seu trabalho. Parabéns, eu queria que você me explicasse um pouco melhor o que é esse transbordo de rejeito, o que seriam essas usinas com transbordo, o que seria isso? Seguinte, Soraya, vamos falar um pouco, né, da reciclagem, do porquê dessas usinas de triagem e o transbordo, né? A gente escuta falar muito de reciclagem, né? Desde a minha época de colégio, né? De estudante de segundo grau, a gente sempre escuta falando da questão ambiental, da importância de se reciclar, né? De promover a reciclagem. E eu confesso para você que lá atrás, assim como a grande maioria das pessoas, a gente não tem a dimensão, né, talvez até lá atrás a gente não tinha maturidade suficiente para entender o benefício que esse processo traz para o ambiente, né? Então, assim, quando a gente está falando de reciclagem, nós estamos falando assim da sustentabilidade no seu grau máximo, né, da expressão. Um quilo de alumínio, se a gente pegar o processo produtivo do alumínio, né, por exemplo, você tem a extração da bauxita, né, que é um processo minerário. Você tem um consumo exorbitante de energia elétrica e de água para a produção desse material, né, no processo industrial. Então, por mais que tenha um engenheiro ambiental controlando todos esses processos, não existe nenhuma atividade com impacto ambiental zero. Então, algum impacto ambiental vai ser produzido nessa cadeia de produção, né? Então, por exemplo, você tem a queima de combustível fóssil, né, que gera o CO2. Então, você tem ali esse consumo de água. Para você ter ideia, para se produzir 1 quilo de alumínio, são gastos, né, em média, 450 mil litros de água. E aí, quando nós estamos falando do alumínio, né, da latinha, né, já pronto ali, o alumínio já pronto, eu simplesmente pego esse alumínio e insiro ele na cadeia final de produção, na etapa final. Então, tem estudos que dizem que com a inserção desse material na etapa final, né, sempre você não vai ter a necessidade da extração da bauxita, você não vai ter a necessidade daquele volume de água, daquele gasto de energia. Então, você vai estar economizando aí 95% do volume de água gasto no processo produtivo. Você vai estar economizando 75% de energia elétrica utilizada no processo produtivo, além de estar economizando, né, a questão do impacto ambiental, da extração mineral da bauxita, da queima de CO2, né? Então, com a queima de combustível fóssil, né, que gera o CO2, além de outros impactos ambientais. Então, a reciclagem, né, é a mesma coisa para o papel, né, que vem da celulose, que vem das florestas plantadas, é a mesma coisa, né, do plástico, que vem do petróleo. Então, quando a gente está falando de reciclagem, nós estamos falando, né, da economia, né, de água, da economia de energia e da diminuição do impacto ambiental que é gerado no processo produtivo desses bens de consumo, né? Então, nós estamos falando de sustentabilidade quase que na íntegra, só falando da reciclagem. Só que aí entra um segundo ator, né, que eu gosto de falar muito dele, que são os catadores de materiais recicláveis. Então, os catadores de materiais recicláveis, eles estão aí, né, há anos, né? Por exemplo, em Montes Claros, nós temos a Associação de Catadores com mais de 30 anos de existência. Então, são pessoas que vivem, né, da coleta desses materiais, que para a maioria das pessoas não tem valor nenhum agregado, é lixo, né? Vai para a nossa... a gente dispensa diariamente, né, junto com os outros resíduos produzidos em casa, e elas promovem, né, tiram o seu sustento e a renda desse processo que é extremamente benéfico. É imensurável o ganho ambiental que se tem com essa questão da reciclagem. Então, esse projeto do Codanorte, nós estamos contemplando exatamente esses 3 eixos. Então,
são usinas, né, de triagem e compostagem, né, que serão operadas de forma consorciada para diminuir o custo para os municípios. Elas vão promover a reciclagem, então todo aquele material que tem valor agregado, né, ele vai ser separado, né, dos demais, e somente o rejeito, né, aquele que é impossível de ter algum uso, ele vai para umas caçambas estacionárias, né, umas caçambas rolon-rolon, que estarão lá numa unidade de transbordo, e aí, sempre que atingida a capacidade, esses rejeitos serão transportados para um aterro sanitário em Montes Claros. Então, a gente tem, né, dentro dessas usinas, essa questão da reciclagem, nós temos a questão do encerramento dessa degradação ambiental nos municípios com a finalização dos lixões, e nós temos a inserção dos catadores, que serão as pessoas que irão operar essas usinas de triagem e compostagem de resíduos, melhorando, né, a renda dessas famílias e melhorando também as condições de trabalho, porque muitas delas hoje, né, vivem catando material dentro do lixão. Nossa, eu fiquei bem impressionada, porque quando você falou aí desses catadores, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho deles de perto, e condições insalubres, Pedro. Então, isso vai trazer para eles qualidade, condições mais, inclusão social, vai quebrar um pouco aquela vulnerabilidade ou questões insalubres de trabalho. Então, isso vai ser muito importante para eles, não é isso? Exatamente. Eu costumo dizer, sabe, Soraya, que aqui, por exemplo, na minha casa, tem diariamente, passam aqui os catadores. Apesar da coleta ela ser 3 dias da semana, ainda tem aqueles que ainda passam, né, nos outros dias que não tem coleta para catar alguma coisa que eles veem na rua. Então, no dia da coleta, tem dia que eu observo que passa o primeiro catador, né, abrindo o saco, procurando material. Passa um segundo, pegando aquilo que o material que aquele primeiro não pegou, ou porque naquele horário ali nem todas as famílias tinham colocado o lixo para fora ainda. Passa um terceiro, tem dia que chegam a passar 5 rotas de catadores aqui na porta da minha casa. Então, assim, eu tenho, assim, depois que eu passei a trabalhar com saneamento, que eu pude me aproximar, né, do tema e conhecer um pouco da realidade, né, de contar essa área de saneamento do Brasil, quem é que hoje, né, promove o saneamento do Brasil, quem é que atua nessas áreas de resíduos, e os catadores são pessoas que merecem, né, e que têm todo o meu respeito, porque eles fazem essa separação, né, igual a gente colocou aqui. A reciclagem é um ganho imensurável, né, para toda a comunidade. E os catadores fazem esse trabalho no peito e na raça. Na grande maioria das cidades, assim, pode-se dizer 99% das cidades, sem nenhum apoio, né, das prefeituras, do Estado ou do governo federal. Eles promovem, né, esse benefício todo para a sociedade sem nenhum apoio. Ô Pedro, eu estou muito impressionada, inclusive, sabe? Mas como o nosso tempo é curto, a gente já está quase chegando na reta final, eu queria saber de você, de agora em diante, foi feito essa usina, esse transbordo, esse catador, quais seriam os próximos passos que a gente tem que dar? E aí, Soraya, acabou que, né, empolgamos aqui, acabamos não falando da terceira etapa. Né? A terceira etapa, e não menos importante, é essa educação ambiental para a coleta seletiva. Né? Porque quando o caminhão passa, né, e recolhe o material, né, que pode ser reciclado, juntamente com esse outro que a gente chama de rejeito, que não tem valor agregado, há uma contaminação desse material. Então, você diminui o percentual de aproveitamento.
né? Então, na terceira etapa, assim que essas usinas começarem, né, a operar, vai ser iniciado em todas essas cidades uma educação ambiental para a coleta seletiva porta a porta. Então, isso, a coleta seletiva, para quê? 3 dias da semana, por exemplo, o caminhão vai passar coletando o lixo comum, né? E aí as pessoas separarem o alumínio, o PET, né? O vasilhame de material de limpeza, as caixinhas, né? De pasta de dente, caixinha de sabão em pó. Então, todos esses materiais que podem ser reciclados, eles separar, colocar numa sacolinha diferenciada. Ela não precisa separar plástico de papel, nem de metal, de alumínio, pode colocar tudo junto numa mesma sacola e esses materiais eles serão coletados por um caminhão diferenciado, né? Único e exclusivamente para coleta seletiva, porque aí não tem o risco, né, da gente perder material que poderia estar sendo reciclado pela contaminação, né, pelo sujando com outro resíduo úmido, né, com outro resíduo molhado. Então, a terceira etapa, ela vai justamente para essa questão, que é para implementar o dia, né, para a coleta seletiva, porta a porta, em todos esses municípios, né, para que a gente aumente o percentual de aproveitamento desses recicláveis na usina. Pedro, meu querido, nossos agradecimentos aí por essas contribuições importantíssimas, pela abertura do nosso Seminário de Educação Ambiental 2020, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Eu gostaria também de agradecer a todas essas pessoas aqui que estiveram presentes conosco. É com muito carinho que eu agradeço a todos vocês por esse momento e falar para vocês, e fazer um convite especial e falar para vocês que amanhã tem mais, tá? Hoje nós tivemos aí com a presença do nosso Pedro Bicalho, engenheiro ambiental Codanorte, mas amanhã às 10 da manhã nós vamos também receber a participação do nosso amigo André Luiz. O André, ele é do LACS, diretor do LACS, só um momentinho, diretor do LACS, e vai falar sobre a destinação correta dos lixos eletrônicos, das pilhas, baterias. Amanhã, às 17 horas, nós vamos receber com muito carinho também o Ricardo Coelho, do Sabão Maíra, tá, que aceitou esse nosso convite aí para poder falar sobre o dano ambiental que o resíduo do óleo de cozinha traz, o impacto que isso traz também com essa fritura, que se a gente descartar ela de forma inadequada. Às 19 horas, nós vamos receber aí carinhosamente o professor Carlos Cavalcante, que vai falar sobre o meio ambiente como tema transversal e como também tema sobre esses principais mecanismos de processos seletivos. Então, eu estou muito feliz, Pedro. Eu gostaria de ouvir suas considerações finais antes do nosso encerramento desse evento. Soraya, como eu coloquei, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade que me foi dada, né, pelo Enilson, secretário executivo, pelo Joãozinho, que é o presidente do consórcio, por estar, né, por confiarem no meu trabalho, para estar coordenando, né, esse projeto Norte de Minas Sem Lixões, né, do qual eu sou apaixonado, né, e que vem aí há anos já trabalhando com o assunto, com o objetivo de a gente estar finalizando esses lixões e estar implementando a coleta seletiva com a inserção social dos catadores. Então, gostaria de agradecer a eles pela confiança, né, pela coordenação desse trabalho e agradecer você também pelo convite, né, por estar aqui participando hoje na abertura da semana do meio ambiente do Codanorte, para estar apresentando para vocês esse programa, né, que o consórcio Codanorte vem desempenhando aqui no Norte de Minas, que é o programa Norte de Minas Sem Lixões. Pedro, muito obrigada a todos vocês que participaram aí conosco. Me parece que o Enilson está aqui online. Enilson, você gostaria de fazer as considerações finais do evento? Hoje foi uma abertura brilhante, o Pedro Bricali trouxe aí grandes contribuições. Você gostaria de falar alguma coisa?
Parece que está tendo algum probleminha. No mais, Pedro, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram presentes conosco. E não deixe de participar da nossa continuação da Semana do Meio Ambiente. Tá? Amanhã nós temos mais 3 eventos, na sexta-feira com mais 2 outros eventos. Meu querido, muito obrigada. Tá?